Hoje, a gente vai mergulhar num período, olha, bem turbulento da economia brasileira. O momento em que o país se viu numa verdadeira sinuca de bico. Ou pagava as contas com o resto do mundo, ou enfrentava uma crise interna simplesmente devastadora. Para a gente entender o que rolou, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. O que acontece quando um país, tipo uma família mesmo, gasta muito mais do que ganha e, de repente, ninguém mais quer emprestar dinheiro para ele? A história do Brasil no comecinho dos anos 80 é uma resposta bem dramática a essa pergunta. Bom, vamos lá. A crise brasileira não surgiu do nada, né? Ela foi, na verdade, o resultado de uma tempestade perfeita de eventos globais. Primeiro, lá em 79, o choque do petróleo fez o preço simplesmente dobrar. Depois, os juros no mundo todo dispararam, o que deixou a nossa dívida muito mais cara. E aí, a gota d'água foi em agosto de 82, quando o México quebrou. Isso gerou um pânico geral e os bancos internacionais simplesmente fecharam a torneira do crédito para toda a América Latina. E foi assim, de repente, que o Brasil se viu no olho do furacão. O problema imediato tinha um nome meio técnico, mas um efeito bem real na vida de todo mundo: uma crise no balanço de pagamentos. Falando de um jeito simples, o balanço de pagamentos é como se fosse o extrato bancário de um país, e o do Brasil estava super no vermelho. Estava saindo muito mais dólar para pagar a conta do petróleo e os juros da dívida do que estava entrando com as nossas exportações. A conta não fechava. E não era um vermelhinho qualquer, não. No final de 1980, o rombo já era de quase 13 bilhões de dólares. Para a época, era uma grana, assim, astronômica. As reservas do país estavam indo embora muito rápido. Antes de ir bater na porta de alguém para pedir ajuda, o governo decidiu tomar um remédio amargo por conta própria. A estratégia de 1981 foi, basicamente, causar uma recessão aqui dentro de propósito para ver se consertava as coisas lá fora. A lógica por trás disso era a seguinte: se a economia interna encolhesse, as pessoas e as empresas iam comprar menos coisas, tanto daqui quanto as importadas. Então o crédito ficou mais caro, os impostos subiram e o governo cortou gastos. Era uma tentativa desesperada de frear a saída de dólares, custe o que custar. Agora, o mais interessante aqui é que, de certa forma, a estratégia até que funcionou. O Brasil conseguiu reverter o placar no comércio e teve um superávit. O problema, o custo disso, foi brutal. O PIB teve a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial e a nossa indústria praticamente parou. O ajuste externo estava sendo pago com uma recessão interna muito profunda. Só que, mesmo com todo esse sacrifício, a situação continuava péssima. E com a crise do México, em 82, o tempo que o Brasil tinha para tentar resolver as coisas sozinho simplesmente acabou. Essa citação aqui resume tudo. Depois que o México deu o calote, os bancos privados que viviam emprestando dinheiro fecharam completamente as portas. O pânico tomou conta e o crédito para a América Latina, sumiu. O Brasil não tinha mais a quem recorrer. Então, chegamos num beco sem saída. O governo foi forçado a fazer o que estava tentando evitar a qualquer custo: pedir ajuda para o FMI, o famoso credor de última instância. Foi um momento de muita fragilidade e uma virada de chave nessa crise. O FMI topou ajudar, mas, claro, o resgate não ia sair de graça. O Brasil teve que aceitar um pacote de medidas ainda mais duras, todas ditadas pelo fundo. A receita do FMI era bem clara. Para conseguir um superávit comercial gigantesco de 6 bilhões de dólares, a principal medida foi uma maxi-desvalorização de 30% da nossa moeda, o cruzeiro. Isso fazia nossos produtos ficarem mais baratos lá fora e os importados mais caros aqui. Além disso, o acordo exigia cortes fundos nos gastos do governo e, o mais doloroso de tudo, um arroxo salarial pesadíssimo para tentar controlar a inflação. E é aqui que a gente chega na grande ironia dessa história toda. A solução para a crise externa acabou soltando um monstro interno que era ainda mais perigoso. Olha só que espetacular essa virada. Do lado de fora, o plano do FMI foi um sucesso absurdo. O Brasil saiu de um déficit para superávites comerciais recordes, muito maiores que a meta original. Em 84, o superávit passou de 13 bilhões de dólares. O país finalmente estava gerando os dólares que tanto precisava. Mas, enquanto as contas externas iam melhorando, a vida do brasileiro piorava e muito. A renda média por pessoa, que é o que mede o padrão de vida, caiu mais de 11% em só 3 anos. A recessão e o arroxo nos salários cobraram um preço altíssimo da população.
E aí vem a grande reviravolta. A principal ferramenta usada para consertar o balanço de pagamentos, aquela maxi desvalorização da moeda, foi o que acendeu o pavio de uma verdadeira bomba relógio. A inflação, que já era super alta em 82, na casa dos 100%, era só o começo do pesadelo. Com a maxi desvalorização de 83, ela pulou para quase 150%. Em 1984, o monstro saiu da jaula de vez. A inflação explodiu para mais de 220%. A tentativa de curar a crise da dívida tinha jogado o Brasil de cabeça na crise da hiperinflação, um problema que assombraria o país pelo resto da década. Então, no final das contas, o que a gente pode tirar disso tudo? A análise desse período mostra um dilema clássico da economia. Sim, o Brasil conseguiu arrumar as contas externas e evitou dar um calote. Mas o custo interno foi uma recessão terrível e o começo da era da hiperinflação. É um lembrete de que em economia não existe solução mágica. O que existe é o famoso cobertor curto. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Olhando para trás, para esse ajuste todo feito entre 1980 e 84, fica a questão: o Brasil sobreviveu à crise da dívida? Sim. Mas será que o preço pago, aquela década perdida, marcada pela hiperinflação, não foi alto demais? É uma questão que gera debate até hoje.